Agora vamos falar sobre as possibilidades reais de cruzamentos e quais são as ferramentas que nós utilizamos. Para que a gente tenha velocidade, necessariamente nós precisamos ter algumas ferramentas. E as ferramentas que nós utilizamos nos nossos trabalhos seriam então o Texel, Econet e L.Solution. Permita-me então demonstrar como cada um se comporta. Perceba que no Texel está voltado à parte de converter um arquivo TXT que se torna um Excel, e aí é importante fazer alguns cruzamentos. E aquela bagagem que nós adquirimos, conhecendo um pouco os registros e suas finalidades, para a utilização da ferramenta Texel é sensacional, porque isso me ajuda bastante a entender a dinâmica que vou mostrar na prática. Assim como a Econet também tem uma auditoria automática que vou mostrar para vocês. Eu partilho dessa ferramenta porque, obviamente, a grande maioria usa a ferramenta da Econet, mas talvez pode ser que essa função ainda não teve essa oportunidade. E, por fim, uma revisão um pouco mais robusta sobre benefícios fiscais referente à parte federal. Vamos nessa, então, trazer para vocês essas possibilidades que me parecem ser bem interessantes. Eu vou ficar aqui no cantinho direito, eu acho que vai funcionar bem, e aí vai ficar melhor para vocês. Bom, inicialmente é o seguinte, a Texel é uma ferramenta paga, que você pode ter acesso, e ele tem as seguintes ofertas. Pegar um arquivo TXT e converter em Excel. Se eu já conheço dos blocos e sei a finalidade relacionada a cada parte do SPED fiscal, FD contribuições, enfim, isso me ajuda bastante, como vocês vão perceber agora aqui na prática. Então, o ponto inicial é, após ter acesso ao sistema Texel, tem a opção de importar arquivo. Aqui tem a opção de importar TXT SPED. Nós podemos exportar qualquer um desses SPEDs que vocês estão aqui observando. Inicialmente, então, como vamos fazer? Vamos aqui importar um EFD ICMS IPI. Aqui vai aparecer, então, a opção, em uma outra tela apareceu aqui para mim, para você selecionar os arquivos relacionados ao teste que você precisa fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 24 ou 12 arquivos aqui, e vou colocar para processar. Então já está processando, não está aparecendo para vocês. Eu posso colocar aqui para vocês poderem acompanhar também, é claro. Então perceba, tem 24 arquivos, está sendo processado, e isso vai devolver uma planilha em Excel. E aí, a partir da planilha nós vamos fazer alguns testes, alguns cruzamentos nesta direção. Inclusive você pode colocar mais também, se você quiser colocar os últimos 5 anos também, funciona tranquilamente. Quase concluindo o seu processo e vamos chegar aqui ao fim. Quase lá. Poderia até colocar um pouquinho menos também para que a gente pudesse ser mais célere aqui, mas sem problemas. Ele costuma ser um arquivo mais rápido. Hoje, especialmente, está um pouquinho mais lento, mas sem problema, nada também absurdo. Já está concluindo também o procedimento. Excelente, então já gerou o Excel, eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar também. Então, o ponto de partida é, bom, então se eu já conheço dos blocos, porque nós vimos isso no bloco anterior, na aula que nós falamos sobre cada essência de cada um, fica fácil. Então, assim, se inicialmente eu vou ficar de lado para vocês, porque aqui que eu consigo observar no meu monitor, mas sempre eu vou olhando para vocês também aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Então dentro dessa nossa importação, aqui ele importou 24 arquivos e esses arquivos são de 2017. Ele tem aqui obviamente o CNPJ, como é um arquivo teste, então por esse motivo tem esses números que vocês estão aqui observando, tudo bem? Tem os períodos, tem o nome da empresa, eu tenho tudo que eu preciso de dados iniciais, caso eu venha precisar, ok? Como nós já falamos, o bloco que seria
o 0150 corresponde então a quem? Aos participantes. E aí os participantes têm uma relação muito interessante para a gente poder então fazer alguns testes nessa direção. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar esses dados aqui, colocar aqui geral, beleza. Como é um registro muito importante, que ele se envolve bastante, o que eu faço normalmente? Eu venho aqui a cor, vou pintar isso de preto. Então, toda vez que eu passar por esse registro, perceba, eu já sei que é um registro importante, então já está marcado. Assim eu faço com as colunas também, são colunas que me interessam, porque eventualmente eu vou fazer alguns PROC-Vs relacionados a esses fatos. Bem, o registro 0200, como nós vimos, é o cadastro de produtos. Ele é muito importante também, então nós pintamos ele para que a gente possa ter acesso a esses dados. Vou aumentar um pouquinho e aqui a gente consegue então identificar perfeito. Vou descer um pouco, eu acho que aqui fica melhor assim para todos vocês. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Então eu tenho todo o cadastro do produto e tenho dados que me interessam também. Eu vou só diminuir um pouquinho para eu ficar na minha tela aqui. Eu queria que ficasse, deixa eu só ver como é que fica para vocês assim. Deixa só mais um pouquinho. Assim fica muito pequeno. Assim fica ok, porque eu quero pegar essas colunas aqui, ó. Então as colunas que me interessam para que eu vou trabalhar alguns dados que vocês vão perceber aqui na prática. Lembrando que quando a gente faz PROC-V, normalmente a gente tem que deixar todas sempre na mesma função. Então estou colocando todas como geral, só para vocês poderem perceber. Então o que eu fiz até aqui? Então eu separei as informações que são o registro, que é o 0200, o código do produto, descrição do produto, o tipo item define a finalidade. Então, se você não conseguir identificar que 04 refere-se a um produto acabado, recomendo você baixar o guia prático da SPED Fiscal, e aí você consegue observar qual é a finalidade de cada um. Se você achar legal, você pode abrir uma coluna. E aí, com isso, você também pode colocar a descrição de cada um deles, tá bom? Isso é uma questão de hábito. O 01 corresponde à matéria-prima, por exemplo. Então, assim fica mais fácil você identificar, mas fique à vontade. Bem, então, feito isso, eu já tenho umas informações interessantes. Se vocês recordarem, aqui, nós falamos bastante do bloco C170. O bloco C170, ele corresponde a quem? Ao detalhamento da nota. Aqui nós temos o detalhamento da nota fiscal. Então, o que a gente pode fazer inicialmente? Uma vez que nós já temos esses dados. Vamos colocar assim. E vai ficar bem interessante para nós. Então, o passo inicial é o seguinte. Nós temos a estrutura do documento fiscal. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vou abrir mais uma coluna. E o que eu vou fazer é colocar o seguinte. Veja, todo documento fiscal inicial tem aqui também um número. Mas eu quero saber aqui a razão social. Razão social. Perfeito. Uma vez que eu tenho a razão social, onde eu vou capturar essa informação de razão social? Onde eu posso ter? Se você acompanha o raciocínio, vai saber que eu vou pegar essa informação aonde? Eu vou pegar essa informação no bloco 0150, que é onde está as informações sobre isso. Então, qual coluna que eu gostaria que saísse? Eu vou querer que saia a coluna 2. Então, igual 20. Então, automaticamente, nesse PROC-V que fiz, então eu já sei que esse código de produto corresponde a essa razão social. E aí, automaticamente, eu vou explodir para baixo para que eu possa ter essas informações.
Conforme a gente vai trabalhando, o que a gente pode ter aqui, caso você queira? Você pode até ocultar alguns dados que eventualmente não são interessantes nesse momento para você. Então, o documento fiscal é importante. Aqui tem a chave de acesso também, são fatos que me parecem ser interessantes. Mas você pode, nesse momento aqui, também eliminar esses dados. Dois dados que é interessantes, que é o do documento fiscal e quando ele foi escriturado. Tem aqui também o valor do documento fiscal. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora para a gente poder ter uma dinâmica bem interessante? Nós vamos ocultar algumas colunas até chegar na coluna que me interessa, que é voltada à parte do registro C170. O C170, vocês sabem, é o detalhamento do documento fiscal. Então, eu tenho aqui o documento fiscal, eu tenho aqui o valor do documento que ele corresponde, mas se vocês perceberem, esse documento ele tem aqui, basicamente, 4 itens. Por isso que ele apareceu várias vezes o mesmo número, porque ele tem 4 itens. 1, 2, 3, 4, como vocês podem observar. Beleza, então o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou separar alguns dados que me interessam. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Beleza. Bom, pessoal, aqui eu tenho um código do item, mas eu não sei qual é a descrição dele e também não tenho qual é a NCM. Mas essas informações eu consigo fazer um PROC-V capturando através do 0200, que é onde está o cadastro de produtos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou abrir mais 2 colunas e aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui NCM. E aqui eu vou colocar descrição. Então, são 2 dados muito importantes que me parece ser muito relevante estarmos com esses dados. PROC-V. Venho no 0200 e aqui nós vamos capturar o dado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Se porventura, pessoal, vocês não consigam fazer o PROC-V, não entendam qual é a dinâmica, um passo atrás. É muito importante. Marquem isso também, eventualmente, do tipo, poxa, professor, eu não sei fazer PROC-V. Eu não entendi. Marque. E aí é bom que você saiba que é uma habilidade que você precisa conquistar. Porque com esses dados aqui, percebam que eu consigo fazer muitas coisas. Olha só como estou fazendo rapidamente, conversando com vocês e aqui levando essas possibilidades reais. Bem, da mesma forma, eu vou fazer um PROC-V aqui agora e conseguir pegar essa informação dentro do registro do 0200. Então, eu quero a descrição. Descrição 02. Prontinho. Então, já tenho aqui e ponho para baixo. Perfeito. Então, já tenho aqui o código do produto, a NCM e a descrição. Perfeito. Agora, o que eu gostaria de fazer dentro dessa perspectiva de análise, não é? Então, tem alguns campos que eu gostaria até nesse momento de ocultar para essa análise, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Muito bem. Até a parte da unidade, se vocês quiserem, depois daria para fazer alguma forma também sobre isso. Mas beleza, acho que por hora, se a gente fizer só o testezinho que eu estou pensando aqui, vai funcionar muito bem. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui inicialmente para a gente tentar identificar? Passo inicial, o primeiro teste que eu gostaria de fazer com vocês é assim. Bom, tem uma outra coluna que eu acho que eu vou colocar aqui, também vai ser legal. Que vai ser interessante. Eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar bem aqui. A finalidade. Finalidade. Vai ficar bem legal essa parte aqui, ó. Finalidade. Porque eu quero saber, no cadastro de produtos, quando cadastraram, falaram o quê? Que essa mercadoria servia para fazer exatamente o que dentro do processo. Então, é muito legal isso, muito importante. Não é legal, pessoal? Não é divertido fazer isso? É bacana, porque aí você começa a entender o cenário da empresa e vai se aprimorando. É algo fantástico.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então agora eu vou colocar a finalidade. Ocultar. Muito bem. Então aqui eu já consegui ocultar a operação, ficou fácil. E aí agora o que eu preciso fazer aqui no primeiro teste? Eu quero checar a NCM, perdão, o CFOP. Então o que eu quero fazer? Melhor, vou fazer uma coisa legal aqui, ó. Finalidade, por exemplo, 01. 01 corresponde ao que, pessoal? 01 significa matéria-prima. Em tese, então esses produtos têm que estar com uma CFOP 101 ou 201. E se tiver diferente? Vamos analisar. Perceba que eu tenho vários CFOPs, aqui acertou. Aparentemente não estou vendo nenhum tipo de problemas. Perfeito. Aqui está perfeito. Eu tenho aqui as informações, tem créditos tomados, sem problemas. Agora, se porventura se tiver alguma operação que não tem crédito, que em regra deveria, ok? Por que esses documentos fiscais, que ao todo eu tenho aqui 24 documentos, não tem incidência de crédito, sendo que foi uma matéria-prima adquirida? Quais foram os motivos que me levaram? Primeiro teste. Primeira informação que eu posso fazer. Outra coisa, dentro desse mesmo CFOP. Por que eu tenho aqui, por exemplo, um CFOP de uso e consumo, que está dizendo que é matéria-prima? Está certo isso? Vou avaliar para ver se dentro do cadastro de produto eu coloquei o tipo finalidade adequadamente. Então veja, fiz testes simples aqui e já consegui identificar alguns fatos. Então, por exemplo, finalidade aqui que seria a 07, correspondente a uso e consumo. Então, automaticamente, vamos ver aqui os CFOPs. Olha só, que coisa estranha que nós temos aqui. Como é que pode ter uma finalidade 07 que fala sobre, então, uso e consumo e eu tenho uma CFOP 101? Algo está errado. Então, se você caminhar um pouquinho aqui, a Receita Federal pode questionar, porque ela assim, bom, você utilizou o CFOP 101, em regra, a matéria-prima tem direito a crédito. Mas você, no seu cadastro de produtos, você falou finalidade 07, uso e consumo. E aí, o que está acontecendo? Então, perceba que nós conseguimos aqui, pessoal, fazer muita coisa. Muita coisa. Eu só fiz uma partezinha, mas eu quero que vocês comecem a exercitar e pensar, baseado no que eu fiz com pouco tempo aqui, discutindo, batendo papo com vocês. Olha só a quantidade de coisas que nós construímos juntos aqui. Então fique também este registro. Bom, fechando essa planilha, eu vou abrir para vocês agora uma outra situação. Lembrando que, caso vocês queiram acessar a Texel, depois que vocês corrijam, caso vocês queiram corrigir alguma coisa no Excel, dá para voltar também para TXT, que seria aqui, ó, exportar arquivo TXT, exportar planilha para o TXT. Então quer dizer que você chegou, ajustou algumas coisas no Excel e gostaria de voltar na versão TXT. É possível. Só aqui clicar, importar de novo a planilha e vai funcionar perfeitamente sem nenhum problema, tá bom? Deixa eu fechar aqui. E aí